Olá, estamos começando mais um Viralizar Pod e hoje a nossa convidada é uma mulher inspiradora que adoça vidas com coragem e talento. Hoje eu fiz um textinho para ela porque eu achei tão fofo, assim, sabe? É a nossa Sabrina, ela é confeiteira e a gente vai conversar sobre confeitaria, sobre vida, sobre um grupo muito importante. Então, seja muito bem-vinda, Sabrina. Obrigada, Kelly. Primeiramente, queria agradecer a você pela oportunidade, pelo convite de estar aqui hoje, contando um pouquinho da minha história e contando também sobre o principal lá do nosso grupo, que é ajudar mulheres empreendedoras na nossa cidade. É isso, meninas. E o nosso assunto hoje, além de confeitaria, além de falar da Sabrina, nós vamos falar de um grupo que aqui pra gente, que eu também participo dele, é um grupo bem bacana, um grupo bem importante, que são empreendedoras, mulheres, que participam desse grupo, cada um com o seu trabalho, com o seu jeito, mas uma tentando pelo menos ajudar a outra. E são vários outros motivos que tem esse grupo e a gente vai falar bem deles aqui, tá? Mas pra gente começar, vamos conhecer quem é a Sabrina, né, Sabrina? Antes da gente falar dos outros, vamos falar da gente. Isso. Quem é a Sabrina, além da confeitaria? A Sabrina, além da confeitaria, é mãe de 3 filhos, primeiramente, esposa e dona de casa, né? Como toda boa mulher brasileira é. E muito sonhadora, muito batalhadora. Tô sempre correndo atrás, tô sempre me reinventando, sempre procurando algo melhor para dentro do meu trabalho, para dentro da minha família. E é isso. É isso, a Sabrina é uma fofa, gente. Se pudesse decidir... Errei, vai. Quando você falar, você fala olhando ali pra câmera, tá? Tá. Pra o pessoal... Eu ia falar isso também, já aproveitando que eu errei, vamos. Se você pudesse definir sua trajetória em uma palavra, qual seria? Superação. Superação. Como foi ser mãe tão jovem, Sabrina? E você foi mãe bem novinha. Fui mãe do meu primeiro filho, eu tinha 16 anos. Foi muito complicado, foi bem difícil. Na época eu tinha rede de apoio, né? Ainda morava com meus pais. Mas logo depois eles se separaram e tive que lutar sozinha, né? Arrumar um emprego, trabalhar por ele, cuidar dele. Não passou muito tempo também, eu fui morar sozinha com ele. E é complicado, né, para a sociedade, porque nem todo mundo aceita, é muito julgamento, as pessoas não dão oportunidade de trabalho. Foi uma fase assim que eu fiquei muito tempo procurando trabalho, porque as pessoas, a primeira pergunta que faziam era com quem a criança ia ficar, com quem vai ficar seu filho, quantos anos ele tem quem fique. Então essa parte é bem dolorosa pra gente que engravida muito cedo. Sim. Né? E esse menino é filho do seu atual marido? Não. Filho de um relacionamento que não deu certo. E a pessoa não te deu apoio? Não. Ficou sozinha nessa batalha. E como que foram os julgamentos das pessoas? Na verdade, assim, na época eu tentava não me importar muito com o que as pessoas falavam, né? Isso é muito importante, gente. Não se preocupem com o que as pessoas falam. Tenta sempre seguir a sua vida, seu caminho, do jeito que você quer, do jeito que você está planejando. Porque se a pessoa não está ali para te ajudar, para agregar alguma coisa, não vai adiantar nada você ouvir as coisas negativas. Exatamente. Só vai atrapalhar a sua caminhada. Então, assim, é aquela coisa, né? Irresponsável, não se cuidou, não teve cuidado, né? Teve filho para... Aí as pessoas acham que a gente vai ter filho nova para deixar com a avó. E não é bem assim que acontece, porque eu criei meu filho, sim, com a ajuda da minha mãe, sim, com a ajuda do meu pai na época, mas eu que criei ele. Teve algum momento assim que você pensa em desistir das coisas, de ficar tão chateada? Já teve muitos momentos assim, não só no meu trabalho, né, mas na minha vida também, porque às vezes a gente quer tanto uma coisa e a gente acaba ouvindo as coisas negativas das pessoas de fora, que a gente fica se questionando, será que a pessoa tá certa ou será que sou eu que tô certa? E aí você acaba sendo influenciável. Essa é a pior parte, não se deixe influenciar, porque não vale a pena. Você teve depressão também, né? Tive. Mas foi nesse período que você engravidou nova? Não, foi depois do Bruno, foi durante um período que eu fiquei desempregada com ele, eu já morava sozinha já, e aí não queria ficar dependendo de pedir nada para pai e mãe, né, porque eu tenho pais vivos até hoje, mas quando você começa a acumular muita coisa, você não conversa com as pessoas, você não procura uma ajuda, você não entende o que está acontecendo.
E aí você só vai acumulando aquilo dali e você vai se afundando. Então, eu até falo muito isso. Às vezes as pessoas falam pra mim, eu tô triste por algum motivo. Eu falo, olha, vê direitinho o motivo que você tá triste, procura uma ajuda, conversa com alguém, desabafa, não guarda isso pra si, porque tudo que a gente guarda pra gente faz mal pra gente. E às vezes a gente chega num ponto em que o corpo responde, né? Exatamente. Da forma que não é a forma boa. Não é uma forma boa. Aí eu emagrecia muito, eu tinha muita queda de cabelo, eu tenho ansiedade, ainda faço tratamento da ansiedade, tenho muita queda de cabelo, não consigo manter meu peso, emagreço, assim, muitas vezes. Então é muito importante você ter uma coisa para você ocupar sua cabeça, ter um foco. Por isso que eu falo muito que é importante você não ouvir o que as pessoas falam. Porque você tendo foco no que você quer pra sua vida, você consegue superar, você consegue superar sozinha. Lógico que a gente procura uma ajuda médica, né? Se precisa tomar uma medicação, já usei muita medicação já para poder controlar a minha ansiedade, mas a gente tem que ter foco e determinação. O que você diria para Sabrina de 16 anos? Grávida, ouvindo críticas? Eu diria para ela não ouvir. Eu diria para ela tapar os ouvidos e seguir em frente. Porque muita coisa eu perdi, muita coisa deixei passar, muita oportunidade, quando eu era nova, por ouvir. Ouvir pessoas negativas, no caso. Se eu tivesse ouvido as pessoas positivas, a minha vida seria totalmente diferente. Não seria como seria hoje. Eu não me vejo naquela época sendo a confeiteira, sendo uma mulher empreendedora que eu sou hoje. Não que isso seja ruim, porque pra mim foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Mas muita coisa teria acontecido diferente. Não, e assim, as pessoas às vezes também falam, porque você teve filho novo, e filho é isso, filho é aquilo. Realmente, gente, assim, filho, ele é uma coisa, uma responsabilidade muito grande. Como que eu posso dizer? Te deixa presa um pouco, óbvio, né? Porque você não vai ter uma rede de apoio 24 horas e muitas coisas vão ser... É você quem tem que fazer. Mas, gente, filho é muito bom. É muito bom. Eu tenho 3. Eu confesso que eu não queria ser mãe, né? Lá no meu passado. Mas quando eu tive meu filho, meu Deus do céu... Hoje eu mato, morro, enlouqueço, faço o que for por aquele menino. Eu sou literalmente apaixonada pelo meu filho. Ele é uma bênção mesmo na nossa vida. Né? Porque os filhos, eles vêm pra curar a gente. Eu acho que o meu veio pra isso. E às vezes a gente não entende que, assim, meu filho veio no momento em que eu tava rueira, bagunceira, não queria saber de muita coisa na vida. E quando ele veio... É engraçado, assim, parece que aquela Kelly morreu... E nasceu outra totalmente diferente, sabe? Foi uma alegria muito grande. Então, assim, quando teve filho nova, dependendo da situação, é claro, você vai passar por um sufoco, você vai ouvir, vai tudo. Mas é só manter ali o foco. Só manter o foco. E vai que dá certo, isso, né, Sabrina? Peraí, agora eu me perdi. Peraí, que eu já falei que eu acompanho o roteiro, eu fico perdida. Vamos. Sabrina, quando que a confeitaria entrou na sua vida? A confeitaria entrou na minha vida há mais ou menos 4 anos. Porque eu tinha um restaurante lá no centro de Itaipuaçu e eu engravidei do meu último filho, né, o Gabriel, agora vai fazer 4 anos. E você teve esse restaurante por quanto tempo? Eu fiquei lá mais ou menos 1 ano. Porque, na verdade, eu era funcionária e aí o meu patrão não quis dar continuidade. Quis voltar pro centro do Rio, né, que ele morava lá, e aí ele fez a proposta, e a gente acabou ficando com o restaurante. Com o restaurante. E a gente ficou lá, só que assim, tinha uma certa dificuldade de manter os funcionários, então a gente não tinha quem deixar lá de confiança, e eu já estava tendo ele lá no restaurante com um barrigão, e aí a gente chegou num ponto que meu esposo falou pra mim, não dá mais, porque a gente fica preso, a gente tá sempre ali, não tem ninguém pra ficar, então é melhor a gente fechar e depois a gente vê o que acontece. E aí nisso o Gabriel nasceu, e aí eu falei, agora eu tenho que fazer alguma coisa pra mim, porque eu sou muito agitada, não consigo ficar parada sem fazer alguma coisa. E aí eu falei, cara, eu tenho que me reinventar agora, eu tenho que procurar alguma coisa pra fazer. E aí um dia eu tava vendo alguma coisa na internet, e aí me deu um estalo assim, eu falei, vou fazer doce. Foi literalmente assim. Aí eu falei com meu esposo, falei, cara... Mas você já gostava de cozinhar?
Já gostava Doce, de fazer não. doce? Doce não. Meu foco era comida salgada, alimentação normal. Sempre cozinhei bem, graças a Deus. Mas doce eu não era muito de fazer, não. E aí eu virei pra ele e falei, olha, vi uns vídeos aqui, dei uma pesquisada no mercado e vou vender copo da felicidade. Teve uma época Essa que era uma época moda. tava super em alta. Era Todo mesmo. mundo queria copo da felicidade. E Eu lá me em lembro Itaipuaçu disso. não tinha muito. Se eu me lembro bem, tinha uma pessoa que vendia. Até na plataforma mesmo do iFood. E aí eu peguei, dei uma olhada como é que fazia, eu comecei a comprar uns materiais e falei, vou fazer. Criei um Instagram, né? O básico, criei o Instagram e peguei minha cartela de cliente que eu já tinha da época do restaurante. Sim. E comecei a fazer divulgação. Só que foi tudo muito rápido. Todo mundo começou a comprar, a pessoa já começou a gostar e aí nisso eu fui me interessando por essa área e comecei a estudar, a fazer cursos, preparações e comecei a agregar outros produtos no meu catálogo. Hoje, eu já nem sei mais o número de produtos que eu tenho, graças a Deus, mas tudo começou com o copo da felicidade. Eu ia fazer essa pergunta aqui, que você já teve um restaurante o que levou a fechar, já foi. Qual foi o primeiro doce que te fez pensar? Que foi o copo da felicidade? Foi o copo da felicidade à base de brownie. Porque às vezes as pessoas confundem, bolo de pote. Não é bolo. O meu era brownie. Então, tudo meu tinha brownie. Então, era diferenciado. Isso, era brownie recheado. Aí eu tinha o brownie recheado, mas o foco mesmo era o copo, porque aí eu colocava brownie, uma fruta, o recheio. E na época, como eu não tinha muita ideia dos sabores, de como eram feitas essas coisas, eu fazia um monte de sabores, comprava um monte de fruta, e aí eu botava tudo no catálogo e falava pro cliente, monte seu copo. E aí o cliente falava assim, caramba, eu quero 2 frutas, 2 recheios e o brownie. Eu ia lá e montava. Então você já iniciou diferenciado. Já iniciei assim, e todos os meus produtos sempre foram muito bem elogiados, porque eu não deixo nada pronto na geladeira. Eu faço em pouca quantidade, fazia, né, em pouca quantidade, e aí conforme a demanda ia saindo, eu ia repondo e ia vendendo. E assim também eu ia conhecendo o cliente. O que sai mais? Por exemplo, a fruta, morango e uva. Porque eu tinha o kiwi e a banana, mas não saía. Até saía uma vez ou outra, mas não era assim não era o foco, não era. Então eu fui conhecendo também o paladar do cliente, fui entendendo o que saía mais, o que saía menos. E assim eu fui montando meu catálogo aos pouquinhos. Só que foi tudo, como eu falei, foi tudo tão rápido que no mês seguinte já estava na plataforma. Não, e o bom é que você foi pegando o gosto do cliente e você hoje também consegue fazer isso. Um exemplo, a pessoa quer um ovo de Páscoa, aí você já consegue também fazer de acordo com o que o cliente quer. Porque aí você já conhece, você já pega intimidade com o cliente, né? Meus clientes são meus amigos. Então assim, escolhe aí o que você quer. Meus Faça clientes do seu jeito personalizado. Eles são maravilhosos, eu não tenho o que reclamar dos meus clientes, assim. Os que estão comigo desde o início, já vou para 4 anos, e todos os meus clientes me acompanham desde a época do Copo da Felicidade. Hoje eu faço bolos decorados, bolo personalizado, tenho inúmeros doces diferentes de festa, e todo mundo tá me acompanhando junto e todo mundo elogia, graças a Deus. Graças a Deus. E indica, né? Porque eu sou uma que já consumi e já indiquei, tá, gente? Qual é o maior mito sobre viver de confeitaria? O mito sobre viver de confeitaria? As pessoas acham também que você faz confeitaria não é emprego. Exatamente. O que acontece? As pessoas acham que você trabalhando em casa com doce, eu já ouvi muito isso. Você trabalha ou você só faz bolo? Aí eu falo, gente, vocês sabem como é que faz o bolo? Porque não é igual o bolo que você compra no mercado, vai ali e coloca os ovos. Não que seja ruim, não que seja errado. Cada um faz, né, o que pode. Mas assim, é todo um processo diferente. A gente tem que realmente estudar, porque cada ingrediente faz uma diferença. A gente tem que saber o porquê da farinha de trigo, o porquê daquele tipo de farinha de trigo, o porquê do fermento, o porquê do cacau em pó e não achocolatado, a porcentagem do açúcar, qual é a função do ovo. Então, assim, são muitos detalhes que a gente tem que saber para fazer. Então, assim, o maior mito da confeitaria é quando as pessoas falam que você não consegue sobreviver. Porque as pessoas falam, mas aí o seu bolo é muito caro, eu vou comprar na padaria. Não, gente, não ouçam isso, porque quem gosta do seu produto, quem conhece o seu produto, vai pagar o seu preço. Não, e o bolo da padaria não tem nada a ver com o bolo que você faz em casa, né? Eles botam até lá aquele bolinho decoradinho, tal, que te salva de vez em quando, que às vezes você não tem como encomendar. Mas não tem o mesmo sabor, não tem a mesma qualidade, não...
É meio que um pão de ló, um pão sei de lá, ló. né? Alguma coisa. Eu prefiro bolo feito, assim. Bolo de bolo. Eu prefiro bolo de bolo, exato. Como que você se organiza para produzir, vender, cuidar da casa e ainda ser mãe de 3? Me explica. Não dormindo igual eu estou aqui hoje, gente. Eu estou desde ontem, 7 horas da manhã, acordada. Produzindo, trabalhando, e leva na escola, volta, faz o lanche e volta para a cozinha. Eu tento manter tudo assim, preparado e organizado. Eu faço as coisas das crianças, prioridade, né? Cuido do meu esposo, dou atenção pra ele também, porque se eu deixar ele de lado, daqui a pouco eu fico solteira e não quero isso. E quando eu falo assim, ó, já tá todo mundo já lanchou, todo mundo já almoçou, tô indo pra cozinha. Qualquer coisa me chama, aí eu vou pra cozinha. Também E não aí, sai de lá nunca mais. Não sai de lá nunca mais. Mas assim, é muito gratificante, porque por mais que a gente perca algumas coisinhas, né, essas datas comemorativas, datas importantes, Páscoa, Natal, Dia das Mães, Dia dos Namorados, são datas que vendem muito. Então são datas que geralmente eu não tô como outras famílias. Ah, vamos sair para almoçar Dia das Mães. Eu falo, vamos sair para jantar? Porque na hora do almoço eu tenho que entregar as sobremesas dos meus clientes, entendeu? Mas nada que a gente não consiga se adaptar. Porque tudo é adaptação, né? Qualquer trabalho é adaptação. E quando você faz o que você gosta, o trabalho não é trabalho, né? Trabalho, por mais que seja cansativo, é muito prazeroso. É muito prazeroso. Muito prazeroso. Porque quando você trabalha com o que você não gosta, aí tipo é chato, você não quer fazer, você... Fala. Vai ter que virar lá. Passa o seu QR Code pra ele. Que aí ele apresenta o QR Code lá. Deixa eu voltar. Peraí. Você estava falando que era prazeroso. Vou emendar outra pergunta. Como que você ajuda as mulheres empreendedoras na confeitaria? Então, esse ano, inclusive, eu já estou com um projeto, já estou estudando. Vou falar aqui já para vocês. Em primeira mão. Em primeira mão. Que eu vou tentar soltar ainda esse ano alguns cursos. Porque desde quando eu comecei mesmo, muita gente me procura. Ah, eu sigo você, eu gosto do seu trabalho, você consegue me ajudar, você consegue me dar um curso. Eu tenho muitas pessoas que procuram realmente isso. E eu já ajudei muita gente assim. Já teve uma... Hoje ela é minha amiga, minha cliente, a Lorena, vou até falar o nome dela. Ela me procurou, porque ela era minha seguidora, e ela tinha pego uma encomenda de um bolo, e ela falou pra mim, eu só vendo bolo de pote, não sei decorar um bolo grande. Me ajuda, quanto você me cobra? E aí, na hora, eu fiquei tão emocionada, porque assim, eu jamais imaginava que alguém ia chegar pra mim e falar, pô, me ensina. Quem sou eu, né? Eu pensava, quem sou eu pra ensinar pra outra pessoa? E aí eu falei, caramba, não, eu não vou te cobrar nada, eu vou aí. E eu passei a tarde lá na casa dela, ensinei a ela a bater o ponto do chantilly, ensinei como hidratava, como espatulava. E assim ela fez a encomenda dela, ela entregou o bolo dela. E eu fiquei muito feliz e satisfeita, porque tem coisas que o dinheiro não paga. Eu sei que tem muita gente que sobrevive disso. Os meus cursos, não quero viver disso, não quero ficar rica com os cursos, eu quero ensinar. Eu quero dar oportunidade, porque quando eu comecei eu não tive isso, eu não tive quem me ensinasse. Eu tive que aprender mesmo, perdendo muito material, porque ver vídeo no YouTube não é a mesma coisa do que você fazer um curso presencial, do que você ter alguém falando as técnicas, porque às vezes você está vendo a pessoa fazendo ali e tem muito corte. E você não sabe o ponto mesmo. Você não sabe a marca que a pessoa está usando. Você não sabe o fermento. O fermento mesmo tem um fermento que ele só age depois que ele está no forno. Normalmente o fermento, quando você vai colocar na forma, ele já começa a crescer antes de você botar no forno. Mas tem um fermento que ele só age no calor. Então, assim, pra gente que trabalha em grande escala, que vai batendo várias massas para fazer uma fornada só, esse fermento é o ideal. Mas no vídeo do YouTube alguém ensina isso? Não, eu nem sei. Eu, por exemplo, nunca tinha escutado falar nisso. Então, assim, são muitos detalhes, muito importante, e eu quero fazer isso para poder ajudar outras mulheres a aprender, porque eu sei que tem muita gente que busca uma renda extra, ou então busca realmente começar um negócio para si, porque não quer mais ser CLT, porque não aguenta mais, porque a gente sabe como é sacrificante a rotina de um CLT. Mães que têm filhos que ficam, às vezes, sai, o filho tá dormindo, chega, o filho tá dormindo. A minha maior bênção hoje é trabalhar em casa com a confeitaria, porque eu convivo diariamente com meus filhos. Eu levo eles na escola, eu busco eles nas escolas, eu consigo passear, eu consigo dar o que eles querem, na hora que eles querem. Então, assim, pra mim isso é muito gratificante. Além de tudo,
é o elogio, né? De eu entregar um trabalho impecável, um trabalho perfeito, o cliente elogiar o sabor, elogiar a decoração, porque tudo é um conjunto. Então, assim, não tem nada melhor do que você trabalhar com uma coisa que você gosta. Eu acho o máximo também. E quando chega aquele bolo que, por exemplo, normalmente a gente manda foto, né? Isso. Aí quando o bolo chega que tá igualzinho a foto... É a expectativa e a realidade. Exatamente. Eu sempre peço ao cliente, assim, uma expectativa, né? Uma inspiração. Eu sempre pergunto, tem uma foto de inspiração de como você quer? Por quê? Às vezes o cliente está pensando em uma coisa e aí fala pra mim, só fala por palavras. É assim, assim. E eu idealizo uma outra coisa. Então o que acontece? Na hora de eu entregar, ele vai ficar frustrado. E o bolo, gente, o bolo não é só um doce que você vai comer. O bolo é a maior expectativa da festa. Exatamente. Eu sempre mando a foto. Porque aí é a melhor coisa. Eu nunca falo o que eu quero, eu mando a foto. Faz parecido com esse? Isso, não digo nem igual, porque igual muitas das vezes, mas já recebi iguais, assim, igual a foto, já recebi. Eu tenho uma amiga também que é confeiteira também, que eu sou apaixonada pelos bolos dela também, e ela também consegue descrever a foto no bolo de uma perfeição só também. E eu acho muito bom. Né, eu amo, gente, bolo é uma delícia. Como que você enxerga como maiores medos de quem tá começando? Qual é o maior medo de quem está começando? O medo de quem está começando? Olha, vou seguir por 2 linhas. Primeiro, que nem todo mundo tem material e insumo suficiente para poder trabalhar. E aí fica com aquele receio. E se eu fizer e ficar ruim? Se eu fizer e não der certo? Porque aí às vezes você tá com aquele valor ali contado para fazer alguma coisa e aí você tá investindo e aí não dá certo. Como que você vai ter retorno? Porque não ficou bom. Então isso eu acho que o principal medo das pessoas é esse, né? Quando você inicia uma coisa às cegas mesmo. E tá com dinheiro contadinho e deu algum problema e não conseguiu. Aí você não consegue resolver. Porque trabalhar com alimentação é isso. Se você errar uma coisinha, desandou, não tem mais como consertar. Eu vou contar uma história. Uma vez, logo assim que eu comecei a fazer podcast, eu fui fazer culinária. Na verdade, eu comecei um de culinária lá em casa, com a minha cunhada. Que ela sabe cozinhar, sabe confeitaria. Falei, vamos fazer. Aí eu olhei uns biscoitinhos já amanteigados. Eu amo biscoito amanteigado. Aí eu falei, vamos fazer esse que é facinho. É só botar ali a manteiga e a maisena, como que é? A amido de milho. Botão, o menino troço não dava ponto, nem por um decreto. E a gente ali no vídeo, não sei o que, eu falei, Carla, como que a gente vai fazer agora? O troço não dá ponto. Menino, o troço não deu ponto, tá? Eu botei no forno lá do jeito que tava. Assim, a gente conseguiu comer, mas não deu ponto. Aquele ponto que você pega a massa, que fica ali, que não gruda. Não gruda nas mãos. Ih, minha filha, o nosso não deu ponto, não. Aí você vê, se fosse pra eu vender, se fosse pra qualquer outra coisa. Seria uma perda, né? Tudo. Porque eu botei todo o material lá e o troço não deu ponto de jeito nenhum. É muito complicado, mas nada que a gente estudando, tendo uma orientação certa, aprendendo mesmo os detalhes, a importância de cada ingrediente, que você não consiga executar. Porque tendo um bom professor, a gente aprende. Existe espaço para todo mundo na confeitaria? Peraí. Nossa. Tá me dando nervoso. Desculpa. Tá certo, mas aí esse sofá dá a sensação de que ela tá torta o tempo todo. Desculpa. Nada, amor. Você quer uma água? Não é do ar mesmo. Então abaixa. Acabou que eu esqueci de trazer as canequinhas com a água também. É porque no caso daqui, tá vindo agora, tá vindo mais ainda. O vento vem todo pra cá. Ai, meu Deus, isso aqui não mexe. Tá mexendo, doida. Tá indo lá pra descendo cima. agora Que tá descendo. É porque ele tava o tempo todo, né? Aí. Aí foi pra cima. Acho que agora tá bom. Ele vai ficar rodando. Deixa. Mas assim, é só um pouquinho, né? Tá indo muito? Não, sei. agora tá bom. Ele vai ficar só rodando. Mas Não, mas tá bom. tá bom? Tá? Não tá vindo muito aqui, não. Show. Deixa eu ouvir de novo. Pode? Existe espaço para todo mundo na confeitaria? Com certeza. Mulheres, homens, crianças. Eu vejo muita criança, eu vejo muito vídeo, né? Então eu vejo muita criança já ali espatulando bolo, batendo uma massa, ensinando o ponto ali da clara em neve. Então a confeitaria, ela é muito ampla. Eu sempre falo que a confeitaria não tem preconceito,
A confeitaria não tem regras, não tem limites. É uma coisa que você está sempre reinventando, você está sempre acrescentando algo ao seu produto, agregando valor ao seu produto. Então, eu acho que tem espaço para todo mundo. Você acha que ainda tem algum preconceito com mulheres empreendedoras? Especialmente quando elas são mães, né? Que ainda tem que cuidar de criança e fazer as coisas. Você acha que ainda tem preconceito nessa área? Tem muito. Eu já vi histórias já. Não acontece comigo, graças a Deus, porque o meu marido me apoia, super me apoia. Né? Ele faz tudo. Ele estava trabalhando comigo ontem, essa madrugada não dormiu. Ele me ajuda, me leva na rua para comprar material. Ele faz as entregas para mim quando eu tô sem entregador. Desde o início, ele sempre fez tudo para me ajudar. Mas a gente vê muitos casos, né, de pessoas que não conseguem porque não tem esse apoio. Continuidade. E também porque as pessoas julgam. É sempre o ato de julgar, né? Ah, mas você tem filho, porque você vai deixar o seu filho com quem para poder fazer o curso? Não, e também tem assim, aí você não vai dar atenção pro seu filho porque você vai estar ocupada fazendo as coisas. Porque acha que vai estar dentro de casa, vai dar o celular na mão da criança e vai estar lá na cozinha fazendo as coisas. Mas não é assim que acontece. Não, e como se isso não fosse o ganha-pão também de muitas famílias. Aquela criança só vai comer se a pessoa fizer o bolo, fizer as coisas para ter o dinheiro para comprar. Então, assim, não é o fato de deixar o filho, né? É o fato de que você tá trabalhando para dar o melhor, inclusive. E eu tenho vários vídeos, eu gravo alguns vídeos decorando, né? Amadores, bem amadores os meus vídeos, mas eu gravo. Várias vezes meu filho parece assim, ó. De vez em quando ele tá lá no fundo, mãe, mãe, mãe. Aí eu faço um sinal assim pra ele vem. Só pra assim, mãe, tô aqui. Vem assim, ó, ainda ri ainda e sai do lado. Você vai postar comigo aqui, calma aí. Ele quer e ele fica na cozinha comigo, tanto pequenininho. Os três me ajudam muito, assim. Me ajudam no fato que eu digo assim, de não desistir, do apoio também, porque o meu mais velho, ele tá vendo ali que eu tô com muita encomenda, uma demanda alta, ele fala, mãe, eu vou lavar essa louça. Ai, que gracinha. Aí ele vai lá, lava a louça pra mim e fala, você vai usar isso aqui agora? Então eu vou lavar, vou fazer isso. A minha filha do meio, a Agatha, ela tem 9 anos. Ela fica assim, tem forminha de doce pra abrir? Aí ela vai lá, pega a touca, ela já sabe. Não pode vir ela sem touca. Pega a touca, amarra o cabelo dela, coloca a touquinha dela e começa a abrir as forminhas dos docinhos lá e coloca na caixa direitinho. Ainda pergunta qual é a ordem das cores, se quer que eu modifique alguma coisa, me mostra. E o pequenininho pega um banquinho e fala, eu vou mexer a panela. Aí eu falo, não pode. Aqui, ó, toda queimada, ó, de brigadeiro não pode, brigadeiro queima. Aí ele fica, só vou mexer só um pouquinho. Aí ele fica esperando, mas na verdade ele tem 3 anos. Ele tá ali em cima da panela porque ele quer a raspinha, gente. Quando acaba o brigadeiro, ele fala assim, posso raspar a panela? Tem um macetezinho, porque eu quero te ajudar. E fora assim, ele vai lá e abre o armário toda hora. Aí é um Kit Kat, ele adora Ferrero Rocher. Eu tenho que esconder o Ferrero Rocher dele, porque ele fica assim, só um bombom dourado. Um bombom dourado. Um bombom dourado. Meu filho é Kit Kat, ele ama. Ele também gosta muito, mas se ele vê o bombom dourado, ele fica doido. Ele quer o bombom, fala logo o mais caro, esse é o mais caro. Mas é uma benção, né? Porque eu tô ali com eles diariamente. Eu tô fazendo o que eu gosto, tô ganhando o meu dinheiro, tô divulgando o meu trabalho e tô com meus filhos em casa. E pra gente encerrar o assunto de confeitaria, qual é a dica que você deixa, assim? Umas 3, 4 dicas pra mulherada que quer trabalhar com confeitaria. De produto? Pra começar? Do que a pessoa quiser pra começar. Olha, gente, na confeitaria. Pra começar na confeitaria, uma panela e uma espátula. Eu falo sempre isso, que eu tinha uma batedeira e um sonho. E a minha batedeira nem era planetária. Eu ganhei a batedeira planetária do meu esposo no meu aniversário, porque ele viu que estava deslanchando muito e a minha batedeira já de casa não estava dando conta. Então, se você tiver foco, determinação, se você fizer um pouquinho de pesquisa para você ver ali, eu quero fazer alguma coisa, produto lucrativo, brownie. Brownie você faz mini brownie, brownie confeitado, brownie recheado, sanduíche brownie, brownie no formato de coração. É um produto de baixo custo, você fácil falou de fazer. Uma coisa que meu filho vende brownie na escola. E ele que faz o brownie. Aí, tá vendo? A massa, já é o empreendedor. Olha ele que bota no forno. A única coisa que eu faço é cortar. Tá vendo? É muito bom isso, gente. É muito bom porque a gente também incentiva as crianças, né? Eles estão vendo a nossa batalha diariamente e eles querem aprender. Eles querem saber. E você já tá ensinando uma profissão. Né? Se ele futuramente falar, mãe, é isso que eu quero seguir, você vai ver um curso para ele vai se profissionalizar. Como tem grandes confeiteiros homens hoje em dia, né? Eu sigo muitos, inclusive, que dão várias dicas excelentes na internet.
Então, assim, hoje tá tudo aí na internet, né? Quem não tem acesso à internet, você pode aprender tudo assim muito rápido. É só questão mesmo de você focar e correr atrás do que você quer. E fazer um bom trabalho. Fazer um Porque bom trabalho. se você faz um bom trabalho... Com produto de qualidade. Isso aí, as pessoas divulgam. Agora, se você for querer iniciar fazendo de qualquer jeito, não dá bom, gente. Não faça, não faça. Porque, assim, você se queima. Porque quando você, de primeira, já oferece um produto de baixa qualidade, aquele produto que visualmente não atrai as pessoas... É difícil depois você conquistar essa pessoa. Exatamente. É sempre você tentar, eu vou fazer um docinho, tenta bolear ele perfeitamente. Eu não consigo. Fica ali, gente, vai mexendo. Hoje em dia tem vários produtinhos que você consegue bolear, balança e tal. Eu sou do manual ainda, né? Peso um por um e faço. Não confio nessas coisas de, tem um monte de coisinha. Não tenho nada disso, é tudo manual. Então dê bastante valor ao meu trabalho, tá? Quando vocês falarem que o meu tanto de docinho tá caro, eu faço tudo no muque aqui, ó. Tudo no bracinho. Viu? E pra gente, a gente vai mudar de assunto agora, porque a Sabrina e eu participamos de um grupo, o grupo é Papo de Meninas, e como que surgiu esse grupo? Então, esse grupo vai fazer 9 anos esse ano, 9 anos, e ele foi iniciado por 3 amigas que queriam fazer dieta, só que aí a dieta não saiu, e com o tempo elas foram convidando uma outra amiga, uma vizinha, até que um dia uma das meninas falou assim, se não me engano, ela perguntou se alguém trabalhava com algo específico. E aí uma das meninas falou que fazia. E nisso houve uma troca. Eu faço a Samantha, né? A Samantha, nossa administradora lá, fiel, a nossa administradora raiz, né? A nossa inspiração, nossa blogueira. Eu falo isso, a Samantha, nossa blogueira lá. A Samantha, ela faz personalizados, né? RSM Ateliê, que mandou a caneca pra ela hoje, lindo. De presente. Ela faz canecas, faz blusas personalizadas, faz agendas, faz planner, caderneta de vacinação, inúmeros produtos personalizados. Então, assim, era uma troca. Porque sempre tem uma mãezinha querendo uma caderneta de vacina personalizada. A gente quer dar um presentinho, compra uma caneca, manda fazer com o nome da pessoa, com a foto. E elas foram trocando isso. E hoje já são mais de 700 mulheres. Na verdade, acho que já até passou, não conferi, mas são mais de 700 mulheres. Muitas empreendedoras, muitas divulgando o seu trabalho, mas o grupo não é só sobre isso. É um grupo só de mulheres, sim, só temos mulheres no grupo. Nós trocamos informações, temos mães atípicas no grupo que se ajudam, que trocam informações sobre medicações, sobre projetos. Temos também uma parte de solidariedade, quando a gente está sabendo que alguma família está passando por uma necessidade, precisando de uma doação de alimento, de roupa, calçado, fralda, leite. Quando a gente sabe de alguma coisa assim, geralmente a gente passa tudo isso para a Samantha, né? E a Samantha vai lá, arrecada, ela coloca tudo na varanda dela, ela separa tudo direitinho. Ela abre a casa dela literalmente, ela separa tudo, ela verifica tudo, ela chama essas pessoas que estão precisando e entrega, né, os alimentos, roupa, calçado, o que aquela família esteja precisando naquele momento. Então, assim, não é em troca de divulgação, não é em troca de like, é uma coisa interna nossa, não é divulgado, é uma questão mesmo de a gente se ajudar, porque a gente sabe que os dias de hoje não estão fáceis, né? Tantas pessoas que passam necessidade e se calam, se fecham, porque tem vergonha de pedir, tem vergonha de falar. Então, assim, ali a gente tá para ajudar mesmo umas às outras, em inúmeras coisas, né? Esses dias aquele até comentou comigo, que legal, faltou luz, aí na rua da colega tá sem luz, mas na casa da outra colega tem luz, e vamos pra casa da colega, vamos se juntar, vamos pra praia, vamos fazer alguma coisa, porque assim, é a solidariedade mesmo, é uma ajudando a outra, a maioria é mãe, todo mundo tem filho, então a gente sempre frisa muito isso, não é um grupo só pra vendas, não é um grupo de vendas. Em que momento que você entrou no grupo? Eu entrei no grupo, acho E o que gerou essa transformação lá do grupo pra você, na sua vida? Eu entrei no grupo tem um ano, mais ou menos um ano pra mais. Foi uma integrante do grupo que falou pra mim assim, Sabrina, tem um grupo, né, de mulheres e tal, e sempre que alguém pede recomendação de bolo, seu nome é citado. Você tem interesse em entrar pro grupo, participar do grupo e tudo mais? Aí eu me interessei, entrei pro grupo, entendi as regras, porque temos bastante regrinhas lá para dar espaço para todo mundo. E aí entrei no grupo. E mudou pra mim porque assim, eu conheci muita gente nova,
Tem realmente muitas clientes minhas lá, assim como eu sou cliente de muitas que estão lá, muitas empreendedoras que estão lá também. Eu também sou. É isso. E assim, é uma troca muito boa, porque a gente pega informação, às vezes tem uma promoção de alguma coisa, a gente fala pra gente poder ir lá, todo mundo poder comprar. Então, pra mim, assim, só teve coisas boas mesmo. E acabou que agora, nesses últimos 3 meses, a gente começou com um projeto novo também, que é o Instagram. Eu ia perguntar isso agora. E como funciona a vitrine do Instagram? Isso. Pra vocês lá. 3 meses atrás, a gente viu que teve uma queda brusca de vendas de todas as empreendedoras. E a gente conversando ali, tendo uma troca, a gente falou sobre fazer uma divulgação no Instagram. Por quê? O WhatsApp, ele é privado só pra gente, né? São só mulheres, mas a gente pega indicação. A Kelly tem uma amiga pra indicar, a gente disponibiliza o link pra ela e ela manda essa amiga e tal, pra poder entrar no grupo. O Instagram, ele veio com uma forma da gente expandir. Essa é a vitrine das vendas de vocês. Isso. Né? Nós separamos os nichos, né? Fizemos um formulário para ficar tudo organizadinho. E aí a gente separou lá, de segunda a sexta, vários tipos, né? Vou dar um exemplo que é a minha área. Toda sexta-feira, gastronomia, confeitaria, pessoal das embalagens, dos descartáveis, que é voltado para essa parte, né? E aí essas meninas me mandam suas fotos ou vídeo do seu produto com um textinho criativo. Esse texto eu ajudo muitas meninas, porque às vezes elas só jogam lá o produto e falam assim, me chama no Zap. Não tem muita ideia mas no Instagram não é igual ao WhatsApp, você precisa ter aquela atração, né? Precisa ter aquela... querer olhar, isso. Se interessar. E aí eu ajudo essas mulheres e faço essas publicações. Eu peguei esse Instagram com 11 pessoas de visualizações e a gente já bateu 30 mil visualizações. Mas isso não é um mérito só meu, é um mérito de todas as mulheres que acreditaram e falaram, caramba, legal, porque se a Kelly falar pra mim assim, Sabrina, eu queria comprar uma blusinha pra dar de presente pra minha tia. Eu vou falar, Kelly, olha lá na nossa vitrine, tem a fulana que vende as blusinhas personalizadas, tem uma outra colega que vende as macaquinho, calça, tem a Tio Modas, que faz parte lá também, tem a Loop Stories que vende essas blusinhas textis que ela tem personalizada, estampada. Então assim, tem várias opções para todos os gostos e a gente dá espaço para todo mundo. E o Instagram aumentou as vendas de vocês? Aumentou. Teve uma época, um período que eu pedi para essas meninas darem um feedback pra gente entender. Saber se estava valendo a pena. Porque eu tô fazendo aquele trabalho ali contínuo, né? Voluntário, que é totalmente gratuito, mas é exclusivo das membros do grupo do WhatsApp. E aí eu pedi para algumas meninas me mandarem o feedback. E eu recebi vários feedbacks de meninas falando, principalmente as do salão, que eu recebi muito. Caramba, minha visualização aumentou muito, recebi muito cliente, porque o intuito não é só a visualização, a gente sabe que a visualização ajuda, mas é receber o cliente também. Então assim, porque tem muita gente que não consegue acompanhar. Você imagina, um grupo de 700 mulheres que falam diariamente sobre N assuntos. Você não consegue ver, às vezes a Kelly coloca lá, hoje vai sair o episódio tal, a amiga não consegue ver. Aí eu vou lá e comento, vamos lá no Instagram pra ver, porque lá a gente reposta tudo no Stories, a gente tem lá a vitrine, né, que é a publicação no feed, mas tem Stories também que a gente tá sempre republicando. Marcou a gente, eu já vou lá de imediato e republico. É muito bom. E qual a história assim, mais emocionante que teve dentro do grupo? Que você lembre? Dentro do grupo que eu lembre... Eu acho que essas histórias, assim, das doações mesmo. Porque a gente vê... teve até de um rapaz que ele era pai. Ele era vizinho de alguém e estava passando, né, por necessidade. E a Samantha foi lá, colocou no grupo, pediu as doações, conseguiu arrecadar as coisas e levar para ele lá. Essa parte, assim, não tem preço, não tem palavra para definir que não seja gratidão, né? Porque a gente poder fazer parte disso... Cara, é gratificante demais você saber que você vê, e que você vê assim, que todas as mulheres que estão lá, hoje em dia tá todo mundo muito apertado de grana, não são pessoas ricas, não são nada, mas que cada uma com o seu pouquinho, né? Agrega em alguma coisa e consegue ajudar o próximo que tá precisando, né? E o que eu acho bacana do grupo também é isso, assim, que é uma indicando a outra, uma comprando da outra, então a gente faz sempre questão, tá precisando de alguma coisa, vamos ver se no grupo tem. Se no grupo não tiver, a gente compra fora. Mas se no grupo tiver, vamos dar prioridade para as pessoas do grupo. Porque nós temos todos os nichos lá e segmentos
praticamente todos. Praticamente todos. A não ser assim, aí eu preciso de alguém pra cortar a grama. E realmente Tem que chamar a gente homem, ainda né? não tem uma mulher que faça isso, porque a gente conhece pessoas de Itaipuaçu que fazem. Eu corto a grama da minha casa. Aí, ó, tá vendo? Quem que Mas precisa... não trabalho com isso. Mas corta a grama lá. Então, assim, gente, é muito importante. Essa ideia do grupo, eu já até falei também em um outro podcast, que seria viável as pessoas fazerem nas suas cidades, nos seus bairros, se vocês acharem interessantes. Porque é o que eu tô falando, é uma ajudando a outra, uma conhecendo a outra, Isso. muitas se tornam amigas, né? Que às vezes você também se sente sozinha em casa, então Sim. assim, acaba tendo um grupo que tá ali pra te acolher, tá ali pra conversar de repente com você se você esteja precisando. Então verifiquem na sua cidade, se não tiver, montem um grupinho desse aí. Né, É muito Sabrina? bom, faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E quais são os planos para o futuro do grupo, Papo de Meninas? Tem algum planejamento, alguma coisa que vocês queiram inovar lá no grupo? Atualmente não. Atualmente Já paramos por aí. já paramos por aqui, já temos bastante coisa. Porque através do grupo Papo de Meninas, já teve feiras. Ainda tem feiras, né? Já teve, né, a feira da época da Casa Verde, que era um espaço cedido por um casal. E aí as meninas alugavam a barraca, colocavam seus produtos, compravam de si e ainda convidavam o público de fora para conhecer seus trabalhos e o trabalho das colegas. Teve no carnaval, também no grupo lá que eu vi, uma pessoa acho que tinha um terreno. Essa ideia também achei super bacana. Ela tinha um terreno perto da praia e ela cedeu o espaço do terreno para quem quisesse. Sim, para quem quisesse expor, né? exatamente. Gente, eu achei isso muito bacana. Ela tem um terreno e ela ia botar uma situação no terreno, né? Isso. Também, uma barraca. E ela disponibilizou os outros espaços para quem também quisesse colocar. Porque a gente sabe... Para ganhar um extra, né? Isso. E a gente sabe que uma coisa chama a outra. Então, assim, se eu tenho um espaço muito grande e eu vou divulgar o meu trabalho e eu sei que de repente não vai ter tanta movimentação, ou de repente vai ter tanta movimentação, mas eu posso ajudar uma outra pessoa, a gente cede o espaço e aí de repente o cliente vai atrás de você e aí conhece meu produto. Isso aí. E aí uma vai ajudando a outra. E é assim que funciona a divulgação, o famoso boca a boca, né? Porque um come o salgado. Isso. Aí agora eu quero uma sobremesa. Aí tem uma Tem o sobremesa. doce. Ele tem uma lembrancinha que eu posso Isso. comprar pra minha casa. Aí tem um pula-pula para as crianças. Então, assim, é muito legal essa troca. Eu também gosto pra caramba. E então vamos assim, qual é o projeto que você tem que tirar do papel esse ano, que você quer tirar, que você tá adiando um tempão e que esse ano você quer botar em prática? O plano da confeitaria, né, da minha confeitaria, esse ano ainda, tirar do papel é o curso. Porque eu tenho um foco muito grande nessa parte do curso, porque eu já gravo os vídeos, né? Eu já tenho toda uma estrutura, já sei como fazer. Tô pesquisando umas plataformas aí que não seja muito caro para o pessoal poder comprar, porque eu quero uma coisa bem acessível mesmo. E poder ajudar, porque o intuito é eu poder ajudar as outras mulheres que querem começar, que querem entender como fazer, querem saber a qualidade do produto, querem saber o passo a passo. Então o intuito, acho que o principal mesmo esse ano é conseguir rolar esse curso aí pro pessoal. Mas fiquem focadas no Viralizar Pod, que também tem novidade com a Sabrina no Viralizar Pod. Eu não falei nada porque eu não sabia se podia falar, mas ela tá falando. Vai vir um projetinho aí. É só um spoiler, né? Senão a minha assessora me bate. Isso. Porque ela não pode ficar soltando muita coisa aqui. A gente vai fazer um bate assim rapidinho, tá? Eu te pergunto, você responde com o que você pensar aí. Um doce preferido? Doce de leite. Uma mulher que te inspira? Aí você me pegou. Pegou? Tem muitas. Cita algumas, ou uma, ou algumas. Minha mãe. Sua mãe. Medo que você superou? O medo que eu superei... Gente... Algum medo que você tinha muito e agora você não tem mais? Eu tinha muito medo de não conseguir criar os meus filhos, assim, ensinando o que é certo, né? Ensinando o que é errado, para que eles não sigam esses caminhos, né? Eu tenho um filho adolescente, que vai fazer 15 anos, e eu não tenho, assim, nada a me queixar dele, nada a falar dele, porque ele é um adolescente exemplar. Notas boas na escola, não é aquele adolescente que fica na bagunça, que quer ficar na rua. Então eu tinha muito medo, principalmente por ele ser menino, né? Porque a gente sabe a gente sabe que é mais difícil um pouquinho, né? Palavra que te define ser mãe? Amor. Amor também.
Um dia inesquecível na sua vida. Ai, 3 dias, né? O dia que meus filhos nasceram. Deixou de ser um, gente, são 3. É, são 3. O que não pode faltar em uma boa confeitaria? Carinho. Carinho e dedicação. Não pode faltar. Porque você pode ter o melhor chocolate. Você pode ter a melhor batedeira. Mas se você não se dedicar, não botar carinho no que você está fazendo, não anda. Parece que desanda, parece que o produto não fica bom, sabe? Eu sinto muito isso, porque às vezes eu não tô num dia muito legal, e aí eu quero fazer alguma coisa pra mim mesmo, e eu não consigo fazer. Eu sei que eu não tô num dia bom quando eu tento fazer um bolo pra mim, e o bolo afunda. Aí eu falo, gente, como é que eu faço o bolo pro cliente? O bolo fica perfeito. E na hora que eu quero comer um bolinho, o bolo afunda. É porque pra gente... Porque a gente sabe que pra gente... Mesmo capricho, a mesma dedicação, né? Verdade. Se você não fosse confeiteira, você seria o quê? Psicóloga. Você gosta? Já estudou? Gosto. Eu já Tem pretensão de estudar? Não tenho. Mas assim, eu sou muito de conversar, de ouvir. Eu gosto muito de ouvir, eu gosto de acolher, eu gosto de entender o problema da pessoa. Eu não vou nem falar, orientar, ajudar, porque eu não tenho formação para isso e quem sou eu também, né? Mas se eu posso ajudar, se eu posso ouvir, às vezes uma palavra amiga. Gente, às vezes a gente só quer uma pessoa para ouvir. Às vezes a gente tá ali, a gente só quer falar. A pessoa pode ficar parada assim, olhando pra você, mas você tá falando, você sabe que tem alguém te ouvindo, isso já acalma a gente, né? Às vezes é só o desabafar. Só o mesmo. desabafar. É verdade. Ó, pra gente encerrar, que mensagem você deixaria para uma mulher que está ouvindo a gente agora e se sente perdida? Porque você já passou por isso, né? Lá na sua situação quando você engravidou, e o que foi que te motivou, o que você motivou, o que pode motivar alguém hoje? A minha maior motivação foi meus filhos, né? Eu não pude deixar a peteca cair também por conta deles. E uma mensagem que eu posso deixar é o que eu falei no início. Não se deixem levar, não se deixem abater. Corra atrás dos seus objetivos. Não importa se fulano vai falar que não é bom, se ciclano vai falar que não é legal. É bom pra você? É legal pra você? Então vai. Se vai dar certo ou se vai dar errado, você só vai saber se você tentar. Então, assim, o que adianta a pessoa te orientar? Ela já tentou e não deu certo? Mas e se o dela deu certo e o meu não der? Então, assim, eu acho que todo o princípio parte de nós mesmos. Então, eu acho que a única coisa que eu posso dizer é que você tem que ser você mesma e que você tem que correr atrás do seu objetivo com muito foco. Porque ninguém vai fazer nada por você, a não ser você mesmo. Como as pessoas podem te encontrar no Instagram? Deixa aí seus arrobas, suas encomendas, seus projetos. Gente, olha, lá no meu Instagram é @gourmet sal e açúcar. Mas se você colocar sal e açúcar gourmet, vai aparecer também, tá? Tem o Facebook, tem o Instagram, o mesmo nome. E lá na bio tem o link lá do meu WhatsApp também. Só me chamar, manda um oi, faço parcerias, é só me chamar no direct do Instagram, tá? Tenho sempre novidades, estou sempre inovando meu estoque lá de produtos, estou sempre inovando meu cardápio, sempre trazendo o melhor também para vocês. Então, precisou de um bolinho, docinho, salgadinho, cupcake, pirulito, brownie. Não vou falar tudo que eu tenho aqui, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Todos os doces vocês podem imaginar, se precisar, ela tem. É só me procurar, porque eu faço, entrego com todo amor e carinho, entrego no conforto da sua casa. E a Sabrina, se não tiver o doce, ela vai fazer assim mesmo, que ela vai catar em algum canto como é que faz. Isso já aconteceu comigo. E foi assim que eu cresci também no meu catálogo, porque eu não sabia fazer tudo, né? O cliente falava, você é bem casada. Era uma coisa que eu não fazia no início, porque é um doce mais fino, né? É pra uma festa mais, um casamento, uma coisa assim. Então eu não tinha interesse de procurar. Até que um dia alguém falou, eu queria um bem casado. E aí eu falei, é pra quando? É pra daqui a 2 meses. Beleza, eu vou testar. E aí eu fui testando, até achar o bem casado perfeito. E aí hoje ele também está no meu catálogo. Viu? Gente, essa e outras histórias você vai conhecer a Sabrina mais pra frente, porque ela vai estar conosco, se Deus quiser. E por hoje nós vamos encerrar a nossa entrevista. Tô muito feliz que você veio, Sabrina. Obrigada. Ela tava super nervosa, mas já ficou super calma. Foi bom. Foi muito bom. A gente veio aqui para divulgar o trabalho dela, a gente veio para divulgar o Papo de Meninas, que a gente acha muito importante o grupo. E eu, sinceramente, gosto muito de você, muito. Acho você uma menina muito esforçada, muito batalhadora.
qualquer coisa que você pede a Sabrina, ela tá sempre prontamente a fazer. Tô mesmo, gente. E eu acho isso muito bacana. Espero que Deus, assim, ilumine sua vida, que te dê Obrigada. muito sucesso, muitas conquistas, muito dinheiro. Porque Obrigada. ninguém vive sem dinheiro, tá, gente? Né? Verdade. E hoje... eu também desejo tudo isso pra você, porque obrigada. o seu podcast eu sempre indico. Eu falo, né? Até falei com você, eu fui no salão fazer sobrancelha e tava falando dela. E aí a menina do salão já quer fazer parceria. Ela quer vir pra cá fazer o cabelo de você, que pode ser a próxima, tá sentada aqui. Adorei. Então, assim, você imagina, eu cheguei aqui, tinha uma maquiadora, gente, pra me atender. Aí você imagina, você faz maquiagem, cabelo, senta aqui, conversa. Agora me responde qual é o podcast que te oferece isso. Nenhum, só o Viralizar pode. Só o Viralizar pode. Só o E Viralizar. aquela mesa posta que tem ali quando Verdade, você tinha chega. café, gente, tinha tudo, tinha geleia, tinha pão, olha que delícia. Não, e você não chegou na hora do almoço, tá? Porque hoje a gente teve parceria na hora do almoço. Olha, comida nordestina da Branca. Você Ai, conhece? meu Deus. Ela é de novo? Não conheço ainda, então mas você tem que agora eu vou encomendar. conhecer. Encomenda. Cuscuz delicioso. Ah, eu adoro. Olha, gente, a comida de hoje foi top. E é tão farta, você pede, é muito farta que sobrou pra janta, a gente vai jantar daqui a pouco. Meu Deus, gente. Se tiver ainda, vou dar pra você experimentar, pra você encomendar. Tá bom. Maravilhoso. Comida nordestina da Branca. A gente também vai deixar o arroba dela aí pra vocês ficarem lá dispostos a comer. Isso aí, gente. E hoje também temos a Isis Maquiadora, que fez essa maquiagem linda, que eu sempre fico apaixonada. A minha também, gente, ó. e a nossa, ó. Estamos como, Sabrina? Linda. Chiquérrimas. Chique, muito chique, gente. E também temos a NS Produtos Artesanais, que mandou um brinde, Obrigada. viu? Ela faz produtos artesanais, sabonetes, cheirinhos, vela, Nossa, tanta gente. coisa. E ela é uma mãe atípica. Os produtos dela são 100% natural. É maravilhoso. Gente, que benção. Quando testar, posta lá pra gente. Pra Olha o marcar cartãozinho ela. do Instagram dela, gente. Olha que lindo. Ela é muito caprichosa. Ela ontem fez uma feira, ela falou que vendeu tudo na feira. Aí eu falei pra ela, eu gosto tanto do seu trabalho, eu gosto tanto do seu capricho, sabe? Assim, ela é muito caprichosa. Gente, que lindo o coração. É. E procurando uma lembrança pro Dia das Mães, que já tá pertinho. Olha só que lindo. É. Que mãe que não vai gostar de receber isso daqui, gente? É uma coisa mais linda. Não, e ela tem vários aromas e de acordo com a pele, do que a pele precisa, né? Esfoliante, tem uns que é para clareamento, tem outros que é só para hidratar. Então, assim, tem de vários tipos. Eu fiquei sabendo hoje que de argila é bom para espinha, Aí, ó. que a menina tava lá, passou, resolveu. Então, gente, ó, NS Produtos Artesanais, tá? Da Natasha, fiquem à vontade. Sabrina, muito obrigada. A gente vai encerrar o nosso podcast. Você que acompanhou a gente até aqui, curta, compartilhe, siga, indica. Fica ali naquele botão, gente. Se inscreva, é 1 minutinho, nem 1 minuto, não custa nada. Isso aí, gente. Um beijo. Tchau, gente. Obrigada, Kelly, por toda a oportunidade de estar aqui divulgando o meu trabalho, tá? Eu desejo também que Viralizar pode tenha daqui a uma semana milhões de seguidores, que eu espero que todo mundo que está assistindo aqui vai lá seguir, curtir, comentar, tá, gente? Principalmente meus seguidores. Eu vou exigir que todo mundo siga também, gente. Seus clientes, ó, comprou, Meus tem que seguir o Viralizar gente, Pode. tem que seguir. Seguindo, vocês vão conhecer outras pessoas, outras empreendedoras. Olha aqui, gente. É, Então, todo mundo vai seguir. isso aí. Um beijo pra vocês, fiquem com Deus.